Bom dia, alunos do segundo ano. Hoje nós vamos gravar um vídeo aqui para vocês, agora continuando no conteúdo do terceiro bimestre. Lembrando que na primeira semana de agosto nós começamos a trabalhar a Revolução Industrial, certo? Então, para entrar nesse conteúdo, vocês precisam rever aquela videoaula relacionada à Revolução Industrial. O tema da aula de hoje, então, é Condições dos Trabalhadores no Início da Revolução Industrial. Ok? A Revolução Industrial ela trouxe uma série de consequências para a nossa sociedade, como nós vimos naquela videoaula. Como, por exemplo, a questão da rápida urbanização, a mudança nas relações entre homem e natureza. O homem passou a degradar muito o meio ambiente, começou a explorar cada vez mais as riquezas ambientais do nosso planeta, certo? Em consequência, começou a acontecer muita poluição, as relações do homem também, no que diz respeito ao consumo, a maneira como o homem consome, o que o homem consome. A sociedade passou a ser uma sociedade muito consumista. E uma das principais consequências da Revolução Industrial também foi no que diz respeito ao trabalhador. Como nós vimos na aula passada, uma das primeiras consequências foi a questão da divisão de trabalho. O trabalhador ele passou a fazer, dentro de uma linha de produção, apenas uma parte do produto, né? Então, se a gente for imaginar uma indústria que produz carros, cada trabalhador fica designado para produzir uma parte desse carro, né? E hoje também, como a gente vive a terceira fase da revolução, é utilizada a robótica. Então tem muito robô que faz esse trabalho também que o trabalhador fazia no passado, ok? Posto isso, então vamos para os pontos que eu preparei nesse slide aqui para essa aula de hoje. Então vamos ver como estavam as condições dos trabalhadores. Primeiro, o salário paga apenas uma parte do seu tempo de trabalho. O restante é apropriado pelo capitalista. Bom, com relação ao salário, o salário desses primeiros trabalhadores ele era baixíssimo. Por conta disso, toda a família praticamente acabava trabalhando. Como a gente pode ver aqui na imagem de cima, você tem crianças pequenas trabalhando em uma mina de carvão para retirar a matéria-prima para fazer as máquinas a vapor daquela primeira fase da Revolução Industrial funcionar. Então, crianças pequeninas já nas primeiras idades trabalhavam nesse primeiro momento da Revolução Industrial. Existem relatos de crianças de 4 anos de idade trabalhando, certo? As mulheres também trabalhavam, como a gente vai ver lá no ponto 7 aqui desse slide. Mas o que é esse negócio de salário pagar apenas uma parte do tempo de trabalho? Bom, o Karl Marx, que a sociologia trabalha, e o seu professor de sociologia provavelmente vai trabalhar isso com você, o Karl Marx fala dessa questão da mais-valia, que foi um conceito criado por ele. Vamos entender que negócio é esse. Olha só essa figurinha aqui, essa tirinha aqui de história em quadrinhos que foi feita para explicar a mais-valia. Então vamos ler aqui comigo, lá no primeiro quadrinho. O que disse a este homem, aí o dono da empresa, que trabalhasse mais depressa? Aí o rapaz que está entrevistando o dono da empresa, aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Aí o dono da empresa, vendo a mercadoria. Aí o rapaz, quanto lhe paga? Aí ele respondeu, R$20 por dia. E quem faz a mercadoria? O dono da empresa, ele. E quanta mercadoria faz ele por dia? O dono da empresa, num valor de R$240. Olha aí para você ver. O rapaz trabalha recebendo uma diária de R$20 para produzir um valor de mercadoria de R$240. Então você pega esses R$240 e tira R$20, que é o que o cara paga para o trabalhador, sobra R$220 para o empresário. Então essa é a mais-valia, é a diferença do valor pago pelo valor da mercadoria aqui produzida. Então, esse empresário, na ótica do Karl Marx, está enriquecendo horrores explorando esse trabalhador aqui. Aí vamos seguir aqui o slide.
Então, não é você que lhe paga, mas é ele que lhe paga R$ 220 por dia para que ele diga que trabalhe mais depressa. Aí o empresário já ficou assim, como assim? Mas sou eu o proprietário das máquinas. Aí o rapaz vai e fala, e como conseguiu essas máquinas? Aí o dono da empresa, vendi a mercadoria e comprei a máquina. E quem fez a mercadoria? Aí o dono da empresa já ficou, cuidado, cuidado, eles podem ouvir, certo? Então isso é mais-valia. Esse cara aqui no exemplo, trabalha R$ 20 por dia, produz R$ 240 em mercadoria e depois que o dono da empresa paga os R$ 20 para esse trabalhador, sobra R$ 220 para ele ainda. Agora, imagina isso potencializado em uma empresa de, sei lá, 100 ou 200 trabalhadores, né? Então, o lucro é muito grande. Ok? Segundo, os operários eram submetidos a condições desumanas de trabalho. As fábricas geralmente eram quentes, úmidas, sujas e escuras. As jornadas de trabalho chegavam a 14 ou 16 horas diárias, com pequenas pausas para refeições precárias. Então, a jornada de trabalho era extenuante, trabalhava-se demais e não tinha nem descanso semanal. 3. Muitos trabalhadores adquiriram doenças respiratórias por causa do ar poluído que vinha das máquinas, certo? Então o serviço era insalubre, não tinha equipamento de proteção e muitos trabalhadores adquiriram doenças crônicas, né? 4. Os movimentos repetitivos dos braços desgastavam as articulações do corpo e causavam intensas dores. 5. Alguns operários sofriam graves acidentes de trabalho e ficavam incapacitados para o resto da vida. Como não existia nenhum tipo de direito trabalhista, como a Justiça do Trabalho, né, um trabalhador que se ferisse no serviço, ele não ia receber indenização. Logo, ele ficava impossibilitado de trabalhar pelo resto da vida, como a gente viu aqui. Né? Então, não existia justiça de trabalho, não existia descanso semanal, férias, 13º, salário mínimo, descanso semanal, enfim, aposentadoria. Não existia nada dessas coisas nesse primeiro momento. O trabalhador era muito explorado. 6. Os patrões incentivavam o trabalho infantil, pois as crianças recebiam salários mais baixos e eram mais obedientes. O trabalho de crianças a partir de 6 anos era comum nas fábricas inglesas. E 7. Mulheres e crianças recebiam 1/3 do salário de um homem. Então, por conta disso, eles eram incentivados a trabalhar. Aqui também tem uma imagem de uma mulher puxando, amarrado à sua cintura, um carrinho contendo carvão mineral nessas galerias apertadíssimas nas minas de carvão mineral lá na Inglaterra, dessa primeira fase da Revolução Industrial. Aqui embaixo a gente vê uma fábrica e as condições de trabalho nesse momento eram péssimas, como a gente viu. As fábricas eram quentes, úmidas, sujas e escuras, não tinha lugar nem para você fazer o número 1 e o número 2 em muitas delas. Então, por esse motivo, os trabalhadores eles adoeciam muito fácil. Existem estimativas que falam que a média de vida de um trabalhador nesse período era de 10 anos apenas. Ou seja, se você começa a trabalhar com 20, com 30 você já estava com sua saúde seriamente comprometida e provavelmente você iria morrer com uma doença crônica. Muito parecido com a situação dos escravos africanos, dos africanos escravizados que viveram no Brasil no período em que eles trabalhavam no período que existia escravidão no nosso país. A média de vida era de 10 anos apenas, certo? Os operários eles também eram tratados com violência e muitas vezes recebiam castigos físicos, certo? E eles eram controlados através de uma disciplina rígida. Existiam capatazes que controlavam seu tempo de serviço. Não era permitido que entrassem com relógios dentro da fábrica para ficar observando o horário do trabalho, enfim. Então eles eram super controlados. E aqui eu peguei 3 imagens do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que é um filme muito bem feito, que critica essa parte da Revolução Industrial. Foi um filme feito em 1936 e o Charlie Chaplin, naquela época, teve uma leitura brilhante do que acontecia naquele momento. Então, aqui em cima a gente tem o Chaplin, em um momento que ele foi ao banheiro, dar uma descansadinha, e aí ali ele acendeu um cigarro.
E na hora que ele começa a fumar o cigarro, aparece esse cara aqui que é o encarregado da empresa ou o dono da empresa. E ele vai e dá uma bronca no Charlie Chaplin e manda ele voltar pro serviço. Na época não existia câmera para ficar monitorando as pessoas. Mas olha o que o Charlie Chaplin imaginou, de repente isso pudesse acontecer um dia. Ele colocou esse telão aqui no filme dele, exemplificando um cara que está monitorando e vigiando o serviço do operário. Então, nada de descanso, vamos lá que a gente precisa ganhar dinheiro. Ou seja, na verdade, eu preciso ganhar dinheiro, você precisa trabalhar para que eu ganhe dinheiro. Volta para o serviço. Nessa imagem aqui, abaixo do texto, o Charlie Chaplin está batendo ponto. Então, agora, com a Revolução Industrial, você não tinha mais a ideia de fazer o seu próprio horário de serviço. Você deveria seguir os horários de serviço estabelecidos pelas empresas. E como a gente viu no slide anterior, muitas vezes era 16 horas de trabalho em um dia só. Caramba, 16 horas. O dia tem 24 horas, você trabalha 16 horas. Sobra 8 horas para você. E dentro dessas 8 horas você tem que tomar banho, jantar, ter um tempo com sua família. Um trabalhador praticamente morria de tanto trabalhar, né? E aqui nessa outra imagem nós temos o Charlie Chaplin numa máquina de alimentação que dava comida para ele. Lá no filme, esse empresário aqui, ele compra, na verdade ele está negociando com uma empresa que está fornecendo uma máquina que que alimenta, que oferece a refeição para os trabalhadores de forma bem rápida, para que o trabalhador não se esforce, para que ele, mantenha o seu corpo descansado para continuar o trabalho. Então aqui, nessa imagem, o Charlie Chaplin sentou lá, essa mesinha aqui é uma mesa giratória, ela vai girando e oferecendo o alimento para o Charlie Chaplin. E rapidinho ele se alimenta e volta para o serviço, né? Então, eu coloquei essas 3 imagens aqui para tentar explicar um pouquinho para vocês sobre essa questão da disciplina rígida, dos horários controlados, para que esse empregado ele gerasse renda cada vez maior para os empresários, certo? E para terminar a nossa aula, eu coloquei esse relato aqui dessa senhora aqui, a Betty Harris, que tinha 37 anos, e esse relatório foi extraído, essa carta foi extraída de um relatório encontrado no parlamento lá na Inglaterra, de 1842, em um momento que eles estavam discutindo já algumas ideias para criar direitos trabalhistas para esses trabalhadores que estavam sendo explorados. E olha o que ela diz: casei-me aos 23 anos e foi somente depois de casada que desci à mina. Não sei ler nem escrever. Trabalho para Andrews Knowles, da Little Bolton, Lancashire. Puxo pequenos vagões de carvão. Trabalho das 6 da manhã às 6 da tarde. Há uma pausa de cerca de 1 hora ao meio-dia para almoço. Dão-me pão e manteiga, mas nada para beber. Tenho 2 filhos, porém eles são jovens demais para trabalhar. Eu puxava esses vagões quando estava grávida. Conheci uma mulher que voltou para casa, se lavou, se deitou, deu à luz e retornou ao trabalho menos de 1 semana depois. Tenho uma correia em volta da cintura, uma corrente que passa por entre as minhas pernas e ando sobre as mãos e os pés. Então, como a gente pode observar, era uma situação muito complicada para esses primeiros trabalhadores das indústrias. Não existia não existia nenhum direito. E eles recebiam muito pouco para exercer esses trabalhos que eram muito insalubres, que atacavam, prejudicavam muito a saúde de cada um dos trabalhadores. Certo? E aí você vai pensar, mas esses trabalhadores aceitavam isso de braços cruzados? Não, claro que não. Na próxima aula nós vamos ver qual foi a reação dos trabalhadores já no século XIX a esse tipo de exploração. E essa reação desses trabalhadores gera muitas consequências que nós sentimos até hoje na nossa sociedade, tanto no que diz respeito à política quanto à economia
e outros fatores, ok? Então, vamos encerrar por aqui. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.